Olá pessoal, aqui é o Jackson Alves e você está assistindo ao meu canal. E antes de começar a escrever, acho que nada mais justo do que eu mostrar eu preparando essa tinta guache para poder escrever com ela, que é uma coisa que eu tinha bastante dificuldade no começo. Vamos lá? Para utilizar pincel, eu indico para vocês, eu tenho esse potinho que eu gosto muito, tá? Que eu comprei numa papelaria, que é onde eu deixo os pincéis aqui para não secar enquanto estou utilizando. Aqui tem uma parte de limpeza, aqui tem uma parte para deixar os pincéis, aqui também está para colocar os pincéis na vertical, então eu sempre estou utilizando ele junto. Também gosto de ter à mão um potinho de água com conta-gotas, né? Que é para poder preparar essa tinta. Você vai colocando gotas de água, ou enfim, vou colocar 3 ml de água para preparar essa tinta. Você consegue manter muito mais o controle. Se jogar direto da torneira, você perde o controle, a tinta fica aguada e vai começar tudo de volta, tá? Eu uso copinhos descartáveis, normalmente, para colocar tinta, para trabalhar tanto com acrílica quanto com tinta guache. Ou também posso trabalhar com uma superfície lisa, como o vidro, por exemplo. Eu tenho esse pratinho aqui que eu adoro. Caso aqui eu não prepare a tinta, eu só coloco um pouco de tinta sólida aqui e vou molhando o pincel e arrastando a tinta aqui, tá? É uma outra possibilidade. Preparar a tinta já é o que eu vou pegar, então, no caso, a tinta aqui, que é a tinta guache, nesse meu caso aqui, né? Então, uma tinta sólida, como eu já falei. E para preparar ela, então, eu vou pegar aqui o copinho e eu preciso, então, de um pincel para misturar tinta. Então o que tem que fazer é pegar um pouco de tinta aqui, colocar no potinho. Claro que se for trabalhar com pouca coisa, para pouca escala, vale a pena pegar um potinho menor, né? Eu tô com um potinho meio exagerado aqui para fazer isso. Estou preparando bem pouquinho a tinta aqui porque é só para fazer algumas letras para demonstrar para vocês, tá? Qual que é o ponto dessa tinta, Jackson? No meu caso aqui ela está muito líquida ainda, tá? O ponto que eu gosto de falar é que é um ponto que quando você colocar ela num cantinho do copo, ela tem que escorrer mais ou menos como óleo vegetal. Eu sempre tento imaginar como que é um óleo vegetal, como que é a textura do óleo vegetal. Se eu pingar, né, uma gota de óleo no cantinho do copo, como que ela escorre, né? Se é muito rápido, se é muito lento, enfim. Não é nem uma coisa nem outra, é uma coisa intermediária, na verdade. Então, quando eu estou preparando a tinta, eu tento seguir esse princípio, tá? Não sei se vou conseguir mostrar para vocês aí, mas então a ideia é que a textura da tinta no final escorra mais ou menos na velocidade como escorreria um óleo vegetal, tá? A minha está um pouquinho mais líquida do que deveria a velocidade dela escorrer. Deveria ser um pouquinho mais lenta, tá? Mas para demonstração aqui tá bacana. Outra coisa interessante, se não estiver muito líquida e você for ficar um tempo trabalhando, também tem um detalhe que ela vai evaporando a água, né? Durante o processo. E de repente pode chegar ao ponto que você queira, assim, tá? Então, mais ou menos isso aqui. Mas como eu falei, esse tipo de preparo de tinta eu gosto de usar mais para um volume grande de tinta, para fazer um tipo meio copo disso aqui, ou 2/3 desse copo, que é poder utilizar para pintar parede, enfim. Para pintar papel, normalmente eu preparo dessa maneira, ou como eu falei, eu pego um pratinho desse aqui, ó, tá? E eu vou colocar um pouco de tinta sólida no cantinho dele. E vou usar a partir disso aqui, ó. Também é outra técnica bacana. Então, veja, o meu pincel, quando eu limpei ele, até quando você compra o pincel, eu indico fazer isso, que você limpe ele com sabão, né? Um sabão neutro. Eu comprei lá fora esse brush cleaner aqui, que eu acho bem bacana, mas que é tipo um sabão para limpeza de pincel, mas nada mais que um sabão neutro não possa fazer, tá? Então todo pincel novo que eu compro eu lavo com sabão, com água, eu vou mostrar depois qual a técnica que eu utilizo para lavar. E quando eu boto para secar, eu deixo a cerda bem aberta como está aqui. E como ele secou com sabão, então agora para poder utilizar ele está com sabão. Eu preciso primeiro tirar esse sabão para daí poder colocar na tinta, tá? Então para isso eu lavo aqui, ó. Eu vou esfregar ele lá no fundo para ter certeza que saiu todo o sabão, tá? Por isso falei que eu gosto de utilizar esse recipiente, porque com esse recipiente aqui eu já posso deixar, por exemplo, o próximo pincel, que é um pincel de ponta redonda,
aqui já na água para que vá soltando a cerda, que vá saindo um pouco do sabão, enfim, tá? Vou pegar mais o pincel aqui, vou deixar também para ir tirando o sabão. É bom sempre estar em mãos um papel toalha, porque toda hora você vai ter que estar limpando o pincel, molhando na água, tirando o excesso da água, tá? Então, para trabalhar com escalas maiores, eu pego então essa tinta que eu preparo no copinho, né? Vou aqui colocar mais uma metade das cerdas aqui, ó. Tiro o excesso na borda do copo para poder trabalhar então com esse pincel. Ó, é uma das possibilidades de trabalhar com o pincel. Utilizando esse copinho eu faço desta maneira, tá? Como qualquer coisa que eu vou fazer com pincel, como qualquer letra que eu vou fazer, tanto com o pincel quanto com caneta, você tem que medir a escala, né? Então, para fazer uma letra com esse pincel, tem que saber quantas alturas de pena, quantas larguras de pena, então vou contar aqui, ó. Então, para fazer uma letra, sei lá, gótica com esse pincel, eu vou depender de 5 larguras de pena, né? Eu vou gravar inclusive um vídeo falando sobre a maneira de segurar a caneta ou o pincel, uma coisa bem importante, mas fica para o vídeo. E o bacana é justamente explorar essa história do pincel, então não é tentar fazer um traço sempre com a mesma espessura, é explorar que eu posso abrir ele, posso soltar a pressão, posso rotacionar. Tá? Então ele dá essa falha conforme a tinta está mais grossa ou mais fina, que eu adoro essa passada das cerdas que fica visível aqui. Quando eu paro de usar esse pincel, eu vou deixar ele de molho aqui, ó, para não secar a tinta na cerda, tá? E com um pincelzinho menor, então, eu posso trabalhar, como falei, nessa superfície lisa. Põe umas gotinhas de água aqui. E vou trabalhar com ele, puxando essa tinta sólida e misturando com essa água aqui, ó. O bacana de trabalhar com a superfície lisa, no caso desse pratinho, é que eu posso pressionar e abrir bem a cerda aqui, ó. Vou poder fazer as letras, nesse caso, uma escala bem menor, né? E assim vai, né? Então, eu gosto de usar pincel de ponta chata com tinta acrílica ou tinta guache, que é esse caso aqui. E repare que eu trabalho com pincel mais na vertical também. No caso do pincel de ponta redonda, eu vou trabalhar com tintas mais líquidas. No caso, vou utilizar aqui uma Ecoline. Não dá para trabalhar com Ecoline ou com pincel de ponta chata? Dá perfeitamente, eu estou falando só uma preferência minha. Eu vou usar esse aqui então para fazer mais aquele estilo Brush Script. Para mostrar que o pincel de ponta redonda eu utilizo mais para isso, o pincel de ponta chata mais para essa outra coisa, mais com esse tipo de tinta, tá? Para finalizar então, como é que eu limpo esses pincéis, que é muito importante deixar eles prontos para o próximo trabalho, né? Claro que o ideal é fazer isso numa pia, tá? Mas eu vou aproveitar e vou fazer aqui na mesa para vocês verem como é que eu limpo isso. Então você vai precisar de um sabão, estou utilizando esse aqui que é específico para isso, mas nada mais do que um sabão neutro. Eu gosto de utilizar esse recipiente aqui para poder estar usando água nele, enfim, tá? E também essas peças de escovinha que eu uso para dar uma penteada na ponta do pincel depois que eu limpo. Então, no caso desse pincel que eu acabei de utilizar, o ideal de fazer essa limpeza na pia é que você vai poder usar um pouco de água corrente, né? Mas basicamente o que eu faço então é passar ele no sabão aqui, ó. Dessa maneira, né? Esfregando ele assim, meio inclinado e na lateral, tá? E isso você faz na sua própria mão, aqui, ó, bem nessa parte da mão aqui. Quando você faz esse movimento, as cerdas começam a se entrelaçar e vai ajudando a sair um pouco de tinta que está aqui nessa parte do pincel, onde vai secando a tinta normalmente. Você tem que fazer isso e repetir esse processo várias vezes até que não saia mais tinta, até que a espuma comece a ficar 100% branca. Então repare que quando eu faço isso, as cerdas ficam se cruzando, né? Sim, uma com as outras, né? E isso que vai limpando o pincel. Mas para isso que eu vou precisar depois usar essa escovinha, que deu dar uma penteada nas cerdas que estão embaraçadas. Então você vai fazer esse processo, vai repetir esse processo várias vezes, até que a espuma não fique mais colorida. No meu caso, talvez não chegue a esse ponto porque a minha água já está suja aqui, mas... Volta a passar no sabão.
Volto a esfregar na mão. Ó, mas a espuma já está bem mais branca. Ó. Mesmo a minha água estando suja, mesmo o meu sabão estando com resquícios de tinta ainda, né? E uma vez que você percebeu que o sabão já está, né, a espuma já está branca, é a hora que eu vou pentear ele. E repare, eu não vou enxaguar mais, eu vou deixar, se a espuma já está branca, eu vou manter esse resto de sabão que está nas cerdas aqui, ó. Posso até colocar um pouco mais de sabão, para daí trabalhar com a abertura dele, que é algo que você pode fazer simplesmente assim, apertando aqui a base. Ou também, na própria pia, no próprio lavatório que você estiver lavando, você pode pegar a ponta dele, né, e colocar, eu vou aproveitar esse lado que não está sujo aqui, ó. Você vai pressionar a ponta dele para ele abrir, ó. Usando o dedo você consegue abrir bem a cerda, olha só. E aí ele vai ficar nesse formato que vocês viram a maior parte dos meus pincéis. Deixando ele o mais aberto possível, mais chato possível aqui, ó. E vai guardar ele. Como é que eu guardo ele para manter ele desta maneira? Eu fiz um suporte que meus amigos chamam de plantação de pincel, que é esse aqui, ó, tá? Que é justamente vários furinhos, cada pincel no seu local. Ele seca dessa maneira, sem encostar um com o outro, automaticamente seca com a cerda super aberta. Se você botar num porta-lápis, por exemplo, tende uma cerda a bater com a outra e vai acabar não deixando a cerda tão aberta assim. Agora, num suporte como esse que eu fiz, você consegue guardar ele assim. Também tem alguns estojos que você compra que tem cada espaço específico individual do pincel, também dá para guardar bem bonitinho. Mas em casa a maneira bacana que eu guardo é assim. Esse próprio recipiente de água aqui, ó, ele tem um lugar que você pode deixar secando aqui, independente do outro, e vai secar dessa maneira. E o pincel vai ficar bonitinho para o próximo uso. E o pincel de ponta redonda, Jackson, é o mesmo procedimento, tá? Também lava, também passa no sabão, também esfrega na mão, até a espuma ficar branca. A única diferença é que esse pincel eu não vou trabalhar com ele chato, não vou fazer isso aqui com ele, né? Não tem motivo para isso. Esse pincel depois de limpo, eu vou fazer isso aqui, ó. Tentar deixar a ponta mais redonda possível. Que é uma coisa quase impossível de fazer com o dedo, mas você vai ficar trabalhando esse movimento aqui até deixar o mais redondo, mais fininho possível. E guarda para secar dessa maneira. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Que vocês possam aproveitar essa ferramenta maravilhosa que é o pincel. Espero que se apaixone por ela tanto quanto eu sou apaixonado pelos pincéis. E, como sempre falo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ficar sabendo de todos os vídeos que eu lanço aqui, tá? Eu costumo lançar os vídeos a cada 2 semanas, né? Semana sim, semana não. Eu não tenho tempo para lançar vídeo toda semana, mas normalmente, terça-feira sim, terça-feira não, estou lançando vídeo. Mas na dúvida, ativa o sininho, você vai ficar sabendo a cada novo vídeo que eu lançar. Beleza? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.